vamos começar, né, a nossa live hoje. A live hoje é sobre como foi que eu saí da zona de conforto. Então eu vou aguardar aí todos os meus convidados chegarem. Hoje vamos falar sobre zona de conforto. Eu sou muito questionada aqui, né, porque tô sempre em movimento, tô sempre movimentando. Mas eu quero falar também do meu lado, onde eu estive em algum momento na zona de conforto, né? E por que eu não vivi lá, por que eu não continuei lá. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa live e principalmente para os fisioterapeutas, né? Que a maioria respondeu a enquete dizendo que alguns deles dizendo que vive na zona de conforto. Então, vamos mudar essa história, né? Quero dar uma boa noite a todos que estão entrando. Muito boa noite. Fábio, minha maquiadora oficial. Fábio Ferreira tá sempre maquiando aqui a Físio. Toda vez que a Físio precisa de uma maquiagem perfeita, Fábio Ferreira aqui tá sempre comigo. Luana, minha advogada. Dani. Vamos entrando. Se você tá na zona de conforto, bate-papo, realmente é para você. Gabriel, seja muito bem-vindo. Cheguei suada, mas cheguei. Cissa conseguiu fazer atividade física, está na live, ela postou inclusive isso. Então, muito boa noite a todos vocês que estão entrando na live. Como eu falei, deixa eu até colocar aqui nos comentários. Como sair da zona de conforto. Deixa eu fixar aqui. Cissa, por exemplo, a fisioterapeuta Cissa, minha aluna da mentoria, ela me questiona muito o fato de eu ligar nos 220. Eu tô sempre me movimentando, tô sempre criando, tô sempre aqui produzindo. E acho que essa dúvida é de Cissa, mesmo depois da mentoria, acho que ela ainda tem essa dúvida. Como é que eu consigo sair da zona de conforto? A zona de conforto é um lugar maravilhoso, realmente, mas não nos dá um resultado. E por isso que eu resolvi fazer essa live, porque eu percebi que na zona de conforto a gente não consegue ter resultados positivos. E qual é a consequência disso? A consequência é exatamente frustração. Então você começa a achar que a sua profissão não está indo bem, você começa a achar que os seus desejos, os seus sonhos, eles estão distantes de serem realizados. E na verdade, a gente só precisa mesmo sair dessa zona para a gente começar a ter uma vida com resultados. Então, por isso que eu criei essa live, por isso que eu montei essa live. Depois da mentoria, eu vi o quanto tem pessoas que vivem na zona de conforto e às vezes não percebem o porquê estão na zona de conforto, né? Não acham que ali é o lugar. E aí começa a perceber que as pessoas ao lado estão tendo resultados e você não tá tendo. E aí você fica nessa luta incessante, e aí você acha que a sua profissão não tá dando certo, você acha que você é um perdedor, e a frustração ela começa a viver com você. E cada vez que você vive na zona de conforto, mais frustrações você vai tendo e mais distante dos seus sonhos você vai chegar, né? Você vai ficar mais distante dos seus sonhos. Então, por isso que é importante a gente sair da zona de conforto. Cissa disse, ela me tirou, e olha... Todo mundo não tá entendendo essa mudança minha. Exatamente. Cissa, quando ela se inscreveu na mentoria, ela falou, eu sou muito procrastinadora. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, com a mentoria, dar um empurrão, mas mérito total de Cissa, porque ela quis, isso é muito importante, não adianta a gente ter uma excelente mentora se a pessoa não quer sair do lugar. Então, claro que o mérito é todo de Cissa, porque ela aceitou as críticas e as mudanças, né? E eu fico muito orgulhosa de ter Cissa aí como minha aluna da mentoria. Sarinha também, minha aluna da mentoria, chegou aí agora. Então, eu quero começar a falar, né, sobre zona de conforto, contando um pouco da minha história. Eu acho que a minha história
consegue decifrar exatamente esse momento no qual eu saí da zona de conforto. Eu não nasci de família rica, meu pai, quando ele me teve, ele tinha uma condição bem apertada, mas com o tempo ele foi conseguindo conquistar, né, os sonhos dele. Eu fiz carreira militar, estudei no colégio militar durante toda a minha vida, da quinta ao terceiro ano. Então eu não tive custo com escola, né? Porque o colégio militar ele é público, ele não paga, apesar de ser um colégio perfeito, muito bom. Sou grata por ter estudado em um colégio como ele, porque a minha disciplina de hoje tem muito desse colégio que eu estudei, né? Então, quando eu saí da escola, que eu fui fazer, né, faculdade, foi exatamente quando eu entrei na faculdade. Eu passei em fisioterapia, eu tentei medicina há 2 anos e eu descobri que medicina não é pra mim. Realmente foi o que eu procurava na medicina, eu encontrei na fisioterapia. Eu acho que eu perdi exatamente porque Deus já sabia qual era a minha missão. E foi aí que eu realmente, quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre, meu pai pagando minha faculdade, eu tendo uma vida estabilizada financeiramente, meu pai foi demitido do emprego dele. E nesse momento que meu pai foi demitido do emprego dele, ele me chamou para conversar e me disse o seguinte: você precisa sair da faculdade. Eu não vou ter mais condição de pagar a faculdade para você. Quando ele me falou isso, foi um baque muito grande, porque eu fui educada, a minha educação, tanto do meu pai quanto da minha mãe, foi: olha, o estudo é o caminho. Você tem que estudar, você tem que se formar para você ser alguém na vida. Acho que muitos aqui já ouviu isso do pai e da mãe. Se tem alguém que não, se apresente aí, porque é o que normalmente os nossos pais falam pra gente. Você precisa fazer uma faculdade. Se alguém tá aí que os pais não falaram isso, grita eu aí, tá? Mas é o que a gente realmente costuma ouvir. E foi aí que eu entrei na faculdade. E aí meu pai disse assim: você vai ter que sair, porque eu fui demitido, eu não tenho mais condição de pagar. A prioridade agora é colocar comida em casa. E aí eu estava até esse momento na minha zona de conforto, porque meu pai tinha condição, era aquela coisa de... Gente, o dinheiro que meu pai me dava para eu lanchar, dava para eu almoçar, para eu lanchar, para eu jantar. E naquele momento eu me deparei com a falta disso, porque ele não tinha condição na época, né? Com a demissão dele, ele não tinha condição nem de pagar a minha faculdade. Então, isso ficou muito forte pra mim, muito forte. E eu disse assim: pai, eu vou, sim, continuar a faculdade. Deixa eu mudar aqui, porque tá... Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Aqui, peraí, tá travando aqui. Estão me ouvindo bem? Diz que sim. Aê, Fábio já disse que sim. Então, vamos lá. Então, meu pai disse assim: você vai ter que sair. E eu disse: pai, eu vou, sim, pra faculdade. Aí ele falou: Camila, como é que você vai pra faculdade se eu não tenho condição de pagar? Eu falei: pai, eu vou trabalhar. Só que eu fiz escola baiana. Aqui em Salvador tem uma escola chamada Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E foi lá que eu me formei. E aí meu pai fez assim, aí eu peguei meu ônibus e fui pra faculdade. Eu moro a mais ou menos 1h30 da faculdade. E eu fui 1h30 chorando, de casa até a faculdade, chorando porque eu não sabia o que eu ia fazer ainda para pagar a faculdade. E um detalhe, a baiana era de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, que horas eu ia trabalhar para pagar a faculdade? E aí eu fui pensando isso todo o caminho inteiro, pensando nisso. Mas por incrível que pareça, eu tinha 2 opções aí. Eu tinha a opção de, vou sair da faculdade, vou trancar, né, a faculdade. Eu tava no primeiro semestre. Vou trancar a faculdade,
Vou aguardar meu pai melhorar financeiramente. Quando ele estiver melhor, eu volto para a faculdade. Vou ficar em casa esperando meu pai melhorar financeiramente. Essa era uma opção, inclusive a opção que ele me deu, tá? Essa era a primeira opção. A segunda opção é a que eu fui. Sair da zona de conforto. E esse foi o gatilho na qual eu saí pela primeira vez na minha vida da minha zona de conforto. Foi quando eu, por conta de uma condição financeira, eu fui empurrada, sendo que eu tinha duas opções. Uma, de esperar o meu pai melhorar financeiramente. Duas, eu ir correr atrás. Só que eu tinha... o que a zona de conforto faz com a gente? Dá alguns empecilhos pra gente não sair dela, não é isso? Então, quais eram os empecilhos que eu tinha? O horário, que era muito difícil, porque era de manhã, de tarde, de noite, minha faculdade, então eu não via assim a possibilidade de trabalhar, porque eu ficava o dia todo praticamente na faculdade, né? Então, assim, eu pensei o quê? A gente, quando é jovem, pensa o quê? Loja de departamento, como C&A, Riachuelo e tal. Eu pensei logo nisso. Eu fui daqui até Brotas pensando nisso. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E eu fui chorando mesmo, das pessoas passarem assim no ônibus e me olhar. E aí eu cheguei na faculdade, cheguei super cedo, sentei e fiquei pensando como é que eu ia fazer para pagar minha faculdade. E aí um dos colegas, que na época eu era conhecida ainda na faculdade como Caloura, me perguntou: Caloura, o que é que tá acontecendo? O que você tá chorando? Tá? Você tá toda inchada já de tanto chorar. Eu falei: não, nada não. Ele insistiu e eu contei pra ele. Ele: rapaz, você é bonita, eu acho que eu consigo uma coisa pra você no final de semana. Aí eu falei: Ave Maria, o que é isso aí? Eu já pensei algumas outras coisas que não batia com a minha pessoa, né? E aí ele falou assim: ó, eu trabalho em uma agência de panfletagem, de divulgações, e eu posso colocar você, acho que eu consigo um trabalho pra você lá. E foi aí que mais uma vez foi um desafio pra mim, porque eu era uma pessoa que meu pai, eu não tinha por que trabalhar, porque meu pai tinha uma condição legal. E aí foi aí que eu aceitei e eu comecei a fazer as panfletagens. E eu panfletava às vezes, sábado e domingo era certo, né? Eu fazia a panfletagem, eu trabalhava 5 horas para ganhar R$50. Então façam um cálculo aí de quanto eu ganhava. R$100 por semana, né? Porque eu fazia sábado e domingo e dava o quê? R$400. Gente, R$400 não pagava nada. E aí eu comecei a procurar mais coisas para fazer na semana para poder continuar pagando a faculdade. E isso tentando o FIES, deu um monte de coisa, deu errado no FIES. E aí que eu quero chamar a atenção para vocês. A zona de conforto já tá dizendo conforto. Quando você tá o que é uma zona de conforto? Deita no sofá aí e fica de boa. Faça de conta que não tem conta para pagar, que não tem nada para fazer. Isso é a zona de conforto. É isso que é bom. É bom entre aspas, né? É confortável. Então a gente deitar no sofá e ficar, ó, é confortável. Quando você sai dessa zona de conforto, tudo é desconfortável e tudo é muito cansativo, tudo dá muito trabalho, tudo. E essa é a grande questão que muitas pessoas vivem na zona de conforto, porque passa a ser desconfortável. E as pessoas, em geral, e eu como me coloco, preferem sempre fazer coisas que são confortáveis. Então, por isso que a gente quer estar sempre na zona de conforto. Entendem? Que às vezes assim, a gente usa esse termo como zona de conforto como fosse uma coisa assim absurda, como é que você está na zona de conforto? Mas a zona de conforto é confortável. Então, por isso que a gente tende a ficar muito na zona de conforto. E a zona de conforto não gasta energia. A gente tá lá e não gasta energia. A partir do momento que a gente sai da zona de conforto, a gente começa a gastar energia. Tudo é muito mais difícil, tudo é complicado e muitos empecilhos, muitas pedras no caminho começam a aparecer. E isso não foi diferente na minha vida, várias pedras no caminho. Eu fiquei muito tempo, eu atrasava muito o pagamento da faculdade, então eu tive que ser chamada para ser retirada de sala muitas vezes porque eu não estava pago a minha mensalidade. Então isso aconteceu 5 vezes durante a minha formação. Tudo isso
a vontade que dá é de desistir. Você fala assim, ó, eu tô vendo que não vai dar certo. Só que é isso, a gente sempre tem dois caminhos. A gente tem um caminho de a gente continuar, mesmo com essas pedras no caminho. E eu acho que eu vou falar pra você, eu gosto de uma vida muito assim, onde tem muitas pedras no caminho. E eu vou lá e ó, pá. Eu sou assim. Eu falo para minhas alunas da mentoria, se o caminho tiver muito fácil, se tiver muito de boa, você tá no caminho errado. Porque o caminho do sucesso, ele tem muitas pedras. E cada vez que você vai chegando num sucesso maior, a pedra parece que fica maior. Então você não vai só pular mais, você vai começar a escalar a pedra. E é isso que eu quero passar para vocês. Se a vida de vocês estiverem muito tranquila, para e reflete. Vocês não estão no caminho certo. Isso tem que ficar muito claro. Durante a minha formação, o que mais teve foi pedra no meu caminho. E eu tinha essa opção de desistir, inclusive era a opção na qual meu pai, ele falava o tempo todo, rapaz, espera um pouquinho, vai melhorar as coisas pra mim. Eu falava, pai, eu vou continuar aqui, vai mandar sair da sala, no dia seguinte eu vou de novo, e aí vai ser assim. Então talvez seja por isso que hoje, quando acontece um caso de uma pandemia, quando acontece qualquer situação na qual eu vejo que tá ali, eu falo, olha, aqui é o momento da gente pular a pedra. Então, tudo é a forma que a gente olha para as coisas. Tudo é a forma que a gente... Quero mandar um beijo especial, rapidinho, desculpa a todos vocês, para as minhas alunas da mentoria que estão aí presentes. Quero mandar um beijo bem especial para elas. Elas que ficaram comigo algumas quintas, de 9 até meia-noite. Essa é a nossa mentoria. As meninas ficaram assim, ó, quase dormindo, mas de olho aberto e ouvidos abertos, ouvindo tudo. Quero mandar um beijo especial para as minhas alunas, né? Mas voltando aqui, né? A zona de conforto, ela atrapalha. Ela é confortável, mas ela atrapalha e ela atrasa o seu sucesso. E o que acontece? Os seus colegas do lado que saem da zona do conforto, começam a ir. E aí você fala assim, gente, a fisioterapia não é pra mim, a educação física não é pra mim, medicina não é pra mim, cabeleireiro não é pra mim. Você começa a questionar a sua profissão. Mas você tem que pegar o espelho e ver que o problema está em você. Porque você quer estar no confortável. Cissa, ela tá aí, ela me falou que ela não gosta de acordar cedo. Porque não acordar cedo para algumas pessoas não é confortável. E o que a gente tem que fazer quando a gente tem algo que é desconfortável pra gente? Passar para virar confortável. Então, quando a gente coloca no hábito acordar cedo, ela deixa de ser desconfortável e passa a ser confortável. Mas o que a gente costuma fazer? Só o confortável. Vou acordar na hora que eu quiser. E aí a gente vai deixando nossos sonhos para trás, nossos objetivos para trás, né? E aí eu consegui me formar e eu fui muito ousada, que eu ainda fiz uma festa de formatura. Eu sou ousada assim, vocês já sabem aqui que eu sou ousada. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter que correr atrás para conquistar e ser alguém como eu fui educada. Eu fui educada que eu precisava ter uma formação. E assim foi. Me formei. E aí, quando a gente se forma, a gente faz o quê? Ai, consegui. Ufa! Mas aí é que tá a questão. Está só começando. E aí a gente começa uma nova batalha, que é se tornar um profissional de autoridade. Porque quando a gente se forma, a gente é um recém-formado. E aí veio a minha batalha, porque eu tinha um rostinho de novinha e precisava atender. E aí fui questionada várias vezes se eu realmente sabia, tal. E a gente vive nessa luta, porque a vida, ela é isso. A vida é o tempo todo ter duas opções. Opções de estar na zona de conforto e a opção de ter sucesso. Sabendo que as duas não é o mesmo caminho, são caminhos opostos. Zona de conforto e sucesso.
E aí eu sempre tive esses caminhos na minha frente. E aí eu sempre tive que escolher, ou eu fico na zona de conforto, ou eu tenho sucesso. Adivinhe qual o caminho eu escolhi? Coloca aí nos comentários qual foi o caminho que eu escolhi. Zona de conforto ou sucesso? Cadê minhas alunas? Minhas alunas sabem qual foi o caminho que eu escolhi. Preciso de vocês participando, né? Para poder... as minhas alunas sabem que eu gosto de participações. Mandem dúvidas também, tá? Que a gente vai tirar aqui sobre zona de conforto. O sucesso. Muito bem. Isa conhece a físio aqui. Eu sempre escolhi ter sucesso, independente do que eu estava fazendo. Se for para montar essa caneta aqui, a gente vai ter dois caminhos. Ou a gente levanta e monta a caneta, ou a gente fica, pra que vou montar uma caneta? Já tem caneta pronta. Eu sou aqui e vou montar a caneta. Sempre fui assim. E sempre pensei dessa forma. Aí vem a pergunta, você não tem vontade de descansar um pouco, de viver um pouco de zona de conforto? Todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu fico, caramba, eu vou atender hoje 10 pacientes, 12 pacientes, 8 pacientes. E aí me vem aquela coisa assim, poxa, eu poderia ficar aqui deitada. Mas aí eu lembro, vou ajudar pessoas a sair daquela zona, né? Daquela dor, daquele sofrimento. 2, muita gente queria ter uma agenda com 10, 12 pacientes no dia. E aí, isso sempre é o que me move. Isso sempre é o que me faz levantar da cama e seguir a minha missão. A gente sempre tem que colocar na nossa cabeça esses dois pensamentos. O que é que eu vou ganhar se eu ficar aqui na zona de conforto? E o que é que eu vou ganhar se eu sair da zona de conforto? Essas duas coisas têm que estar muito claras na sua vida. Porque esses dois caminhos vai fazer você chegar em algum lugar. E chegar no lugar que você quer, que pode ser diferente do meu, por exemplo. Né? Mas é esses dois caminhos, é esse pensamento. Toda vez que você se deparar com, meu Deus, a minha vida não tá andando, você tem que pensar, qual é os dois caminhos que estão na minha frente? Ficar aqui pensando ou levantar e agir? E a palavra ação, ela diz muita coisa. Toda vez que você tem uma ação, isso vai mover a sua vida. Imagine uma estrada onde tem algumas pedras. Se tiver o vento, ou seja, a ação, aquela pedra, ela pode, mesmo que pouquinho, ela pode, se for uma pedra pequena, né? Ela pode mover um pouquinho, né? O vento, ele dá a ação. Vamos pensar numa folha que seja, né? Já que a pedra é mais pesada. Você tem as folhas lá. Toda vez que vem a ação, a gente sai do lugar. E é essa a questão. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. E qual é a dificuldade de sair da zona de conforto? Porque a zona de conforto, ela é confortável. E se a gente tem um lugar que é confortável, a gente quer ficar. Essa é a questão. Mas a zona de conforto, como eu falei aqui, é o caminho oposto do sucesso. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, independente da profissão que você tenha, você precisa, a primeira coisa, é sair da zona de conforto. E foi o que eu fiz lá quando meu pai disse assim, você precisa sair da faculdade, porque eu não tenho condição de pagar. E eu decidi sair da minha zona de conforto, porque para mim era confortável meu pai pagar a minha faculdade. Óbvio, quem aí tem um pai que pagou a faculdade? Sabe do que eu tô dizendo. É muito mais confortável você ter alguém que pague as suas contas, que pague a sua faculdade para você ir para a faculdade, que pague... É óbvio, até quem não tem o pai para poder pagar, né? Vai concordar comigo. O que é mais confortável? Não é mais confortável você estar em uma casa onde alguém paga a energia para você, alguém faz o mercado para você, alguém pega uma água para você? É confortável. Mas se você for fazer, se você for pagar, se você for comprar,
Muitas coisas você vai aprender com isso, a valorizar mais as coisas. Porque quando a gente sai da zona de conforto, a ampliação do nosso olhar fica muito maior, né? Então, pra gente sair da zona de conforto, tem algumas coisas que movem a gente. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Clareza no que a gente quer. Eu falei isso na minha mentoria, a gente tem que saber o que a gente quer. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar é lugar. É uma frase, inclusive, já muito clichê, mas é real. Na mentoria, as meninas, a gente estava batendo papo sobre vontade, o que é que a gente quer alcançar, né? Eu quero alcançar ganhar 10 mil reais, eu quero alcançar ser uma fisioterapeuta reconhecida, eu quero alcançar... E aí veio cada aluna, falou. E aí eu disse, eu quero ser uma das melhores fisioterapeutas do Brasil. Para eu ser uma das melhores fisioterapeutas do Brasil, eu preciso trilhar um caminho e passar por um caminho para isso. Não preciso? Então eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu poderia estar só no meu consultório lá atendendo e tal, não sei o quê. Poderia. Mas eu quero, para eu conquistar esse meu sonho, para eu conquistar esse meu objetivo, eu preciso sair da zona de conforto e eu preciso agir um pouco mais, né? E aí, dependendo do seu sonho, você vai agir um pouco mais, agir um pouco menos. E eu vou dar logo uma dica aqui. Se você tem um sonho, sonhe alto. Sonhe bem alto. Sonhe aquele tão alto que você fica pensando assim, rapaz, eu acho que eu nem consigo sair, mas eu vou sonhar isso aqui. Porque você vai chegar, no mínimo, muito perto. Tá? Então, toda vez que você for sonhar, meu sonho é ganhar, sei lá, vamos pensar aqui, 5, 10 mil reais. Sonhe que tá ganhando mais, pô. Porque pelo menos quando você for tentar, você vai gastar a sua energia, você vai gastar pesado. Porque você sabe que seu sonho é alto e o máximo que você conseguir, você já vai estar num nível confortável, né, do seu objetivo. Deixa eu ver aqui o que Cissa... Eu tinha e usava a desculpa que o curso era integral para não sair da zona de conforto. É o que a gente faz. A gente arranja desculpas o tempo inteiro para a gente não sair da zona de conforto. E eu te digo mais. Uma das coisas que eu faço que dá muito certo, viu? Dá muito certo. Tipo, eu tenho que ir agora... Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho que fazer uma live. Mas eu não tenho um celular. Mas eu não tenho uma luz dessa aqui que as blogueiras usam. Mas a gente fica buscando desculpas pra gente não fazer o que deve ser feito. A gente faz isso o tempo todo. E aí eu vou te dar um presente agora, uma dica de ouro. Toda vez que essas desculpas virem pra você, você vai parar e vai dizer, não, eu vou fazer. Só porque eu tô arranjando essa desculpa, eu vou fazer. Tá? Vocês vão sempre fazer isso. Eu tenho medo de fazer uma live. Faça a live. Mas não vai ter ninguém. Liga para suas primas e manda suas primas assistirem. Não se importem com o número de pessoas que vai estar numa live, não se importem com isso. O mais importante é o que você está fazendo. Que aquela primeira live vai ter 2 pessoas. A partir da segunda live vai ter 3 e assim vai. E pouco importa a quantidade. O que importa é que você está saindo da sua zona de conforto, está gerando uma energia sendo movimentada para o seu objetivo. Isso é muito importante. Não é o que as pessoas vão achar, não é o número que você vai encontrar, é o que você está fazendo. Isso vai mudar as suas ações. Isso te move da zona de conforto. Deixa eu ver aqui. Beta Argolo, boa noite, gosto muito das suas orientações, gratidão, obrigada, vou continuar fazendo. Eu acho que Beta me pediu, foi pro punho, né? Orientações para o punho, exercício. Eu acho que foi você que me pediu. Se foi, tá na lista já que a Físio vai gravar. Cissa, a melhor. Obrigada, Cissa. A Físio tá linda de franja, gente. Essa franja dá trabalho, viu? Deixa eu contar pra vocês. Dá trabalho. Mas vamos lá, vamos voltar, porque senão
a gente vai se perder, tem muita coisa pra gente falar. Então, voltando aqui pra nossa live, a gente, pra sair da zona de conforto, a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer, tá? Pessoas pra atrapalhar o seu caminho, vai ter um monte. Um monte, certo? Não se importe com isso. Pessoas para falar alguma coisa, para citar alguma coisa, vai ter um monte. Não se importem com isso. Saia da zona de conforto, faça o seu melhor. Tenha clareza no que você quer, busque o caminho. Meu objetivo é ganhar, vamos falar de finanças, né? Meu objetivo é ganhar 10 mil, vem cá. Para eu ganhar 10 mil, eu preciso o quê? Eu preciso atender 20 pacientes, eu preciso fazer X coisas. Trace um caminho, senta e faz o seu caminho. Se você é maquiadora, eu preciso de quantas clientes para ganhar 10 mil? Eu preciso, não. Se 10 mil tá distante da sua realidade, bota 5, faz a sua métrica e faz o seu caminho. Determina o seu caminho onde você quer chegar, tá? Porque isso vai te ajudar a você direcionar melhor. Tem como a gente chegar em um lugar onde a gente não conhece, a gente faz o quê? Quando a gente tá lá no celular, a gente coloca o Waze, coloca o caminho. E é assim que a gente chega em algum lugar. Um mapa, uma localização. A gente inclusive fala isso, né? Manda aí a localização, né? Então isso é muito importante, porque se a gente não tiver o caminho, a gente não chega em nenhum lugar. Olá, foco e mindset são necessários. Exatamente. Se a gente não tiver foco, inclusive foco é meu segundo ponto aqui, que a gente, pra sair da zona de conforto, precisa. A gente precisa ter foco. Como eu falei, as distrações vão aparecer, as pedras no caminho vai aparecer. Quanto mais perto do seu objetivo, você não vai mais pular a pedra, você vai começar a ter que escalar as pedras, porque as pedras elas ficam maiores, tá? Os problemas ficam maiores e você não pode desistir na primeira pedra grande que você encontrar. Você vai fazer o quê? Coloca essa roupinha de saco, escala a pedra e vem comigo, porque eu vou estar lá. Eu vou estar escalando a pedra, tá? E é assim. Você vai ter poucas pessoas com você, mas você vai ter. Já saibam que quem é da fisioterapia aí, quando tiver com a pedra grande na frente, já sabe que eu vou estar lá. Eu vou estar lá escalando a pedra. Então venha comigo, porque eu vou estar lá com certeza. Sozinho você não vai estar, porque eu vou estar lá escalando essa pedra, tá? Uma outra coisa que as pessoas hoje com a questão do celular... Você está dizendo que eu sou ligada nos 220. Sou mesmo. Ligar nos 220. O que é que a gente precisa, né? Com a questão do celular, muita gente deixou até de ter uma agenda, né? Ou então usa a agenda do celular. Eu ainda sou a do papel, tá? Eu tenho algumas coisas no meu celular, mas quando eu quero ver as coisas mais claras, e aí cada um vai ter um jeito de ser. Algumas pessoas usam o celular, o computador, tabelas do Excel, enfim. Coloca a lista de coisas que você precisa fazer. Porque o que é que às vezes a zona de conforto faz? Por exemplo, amanhã eu tenho que ir na academia, eu tenho que atender 20 pacientes ou 3 pacientes, quantos vocês tiverem. Tenho que fazer a unha, tenho que ir no salão, tenho que fazer mercado, tenho que lavar roupa. Tô dando vários exemplos aqui, tá? E aí você se identifica aí. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem uma reunião com marketing, tem um não sei o que. Aí, se coloquem aí no meu lugar. Entenda, vocês não vão dar conta de tudo. Vocês não vão fazer tudo em um dia. Então esse é o primeiro erro. Você quer fazer tudo amanhã. Eu tô dando as dicas aqui, você fala, não, amanhã eu vou sair da minha zona de conforto. Amanhã eu vou fazer tudo. Já tá começando errado. Amanhã você não vai conseguir fazer tudo. Lista tudo que você precisa fazer. Senta todos os dias. Mas Mila, e sábado e domingo? Sábado e domingo é dia? Então, todos os dias. Todos os dias você vai sentar e vai colocar. Amanhã, preciso fazer 1, 2, 3 e vai colocar. Fez, coloca o ok do lado. Sobrou uma coisa que eu não consegui. Coloca pro dia seguinte e faz. Mas não deixe aleatório as coisas que você precisa fazer, porque senão do sofá você não vai sair. Se você não listar o que você precisa fazer e deixar aleatório, você não faz o que tem que ser feito. Então a primeira coisa que você precisa fazer
é listar numa agenda tudo que você precisa fazer. E coloque as prioridades. Coloque em prioridade. Um exemplo, atender paciente, entre aspas, prioridade. Você tem que ter essa lista muito clara na sua frente. Lista as prioridades, lista o que você precisa fazer todos os dias. E sábado, Mila, senta e faz o que você deve fazer no domingo. Liste tudo o que você precisa fazer. Por isso, quando a menina que trabalha, né, comigo no marketing, ela me dá listas de coisas que eu preciso gravar para produzir conteúdo com vocês aqui, eu consigo mandar tudo para ela. Porque a gente lista o que tem que fazer e eu gravo. Eu separo o dia e gravo. Por isso que eu posto todos os dias, certo? Por isso que eu atendo todos os pacientes. Por isso que eu consigo eliminar as coisas que eu preciso fazer. Hoje, por exemplo, eu não fiz o atendimento porque eu precisava organizar as coisas, umas outras coisas da mentoria, da próxima mentoria aí que está por vir. Estamos em setembro e em outubro tem a próxima turma de mentoria. Então eu precisava nesse momento, a prioridade era sentar e fazer essas coisas da mentoria. Então a gente tem que sentar e listar o que a gente precisa fazer, porque senão você não faz nada. Fica só ali, ó, tentando, e aí o que acontece? Se frustra. Aí vem a frustração, porque você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo. E aí você não consegue fazer nada. E aí o que você faz? Senta e fica de boa, zona de conforto. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Tenho aprendido muito com você, minha físio, e eu com você. A pessoa que mais faz curso na vida se chama doutora Edinaí Biscaia, com 2 filhos, professora, dentista, e faz um monte de curso. Por quê? Porque ela organiza a vida dela. Porque senão ela não conseguia fazer nada. Vocês estão entendendo? Essa é a melhor de todas. Beijinho. Outra coisa que faz com que a gente continue na zona de conforto e não saia da zona de conforto. A gente se preocupa muito com o julgamento dos outros. O que os outros vão pensar tá sempre mais importante do que de fato é. Você sempre se preocupa com o julgamento do outro. Ah, se eu postar isso aqui, não sei quemzinho vai falar. Se eu fizer isso aqui, não sei quemzinho vai falar. Dane-se o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Faça a sua parte. Faça o que tem que ser feito. Se você se preocupar com o julgamento do outro, você vai para aquele caminho. Lembra que eu falei que tem 2 caminhos? Zona de conforto e sucesso. Se você se preocupar com o julgamento dos outros, você não vai ter sucesso, porque você não vai sair do lugar. Você não vai mover nenhuma palha para resolver as suas coisas, porque você está sempre preocupado com o que os outros vão pensar. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você está no caminho do sucesso, vai aparecer muita gente para te julgar o tempo inteiro. Mas sempre tem 2 opções de a gente ver as coisas. Continuar e seguir atrás do seu objetivo. Você tem que ser cego pelo seu objetivo. E o outro, se preocupar, se frustrar e ficar na zona de conforto. E aí fica o questionamento. Qual o caminho que você quer? Onde você quer chegar? Você quer continuar nessa zona de conforto, como diz aí o pessoal que diz que baiano gosta de rede, né? Você quer ficar lá na zona de conforto na rede? Ou você quer conquistar o sucesso? Porque se você conversar com pessoas que têm sucesso, acredite, porque eu já fiz isso. Ninguém vai dizer que foi de boa não, viu? Ninguém vai dizer isso. Todos vão falar pra vocês. As minhas primeiras lives, faltou energia no meu prédio, que não falta energia, inclusive. Mas faltou energia. As outras, teve... eu fiz no meu consultório, né? Aí teve obras
E vai ter sempre alguma coisa para atrapalhar o que você quer fazer. Principalmente se for o caminho do seu sucesso. Se você fizer coisas que vai para o caminho do seu sucesso, vai ter pedras para te atrapalhar. Isso é claro. Vai ter pessoas para te julgar. O que mais tem hoje são pessoas para te julgar, né? Você vê, se a gente pegar aqui alguns assuntos aleatórios, como por exemplo o caso de Whindersson Nunes, vou dar um exemplo. O cara é julgado, o Whindersson e Luísa Sonza, né? A pessoa é julgada porque engravida, porque tira, porque se separa, porque não sei o quê. As pessoas procuram julgar tudo que as outras estão fazendo. O que é que você tem a ver com a vida de Whindersson Nunes e Luísa Sonza? Nada, mas você julga. Você quer dizer lá que a menina é isso, que o menino é isso. Então, as pessoas, elas são assim. Então, se você se preocupar com o julgamento dos outros, você não vai andar. Porque ela vai julgar você fazendo ou você deixando de fazer. Eu prefiro que as pessoas me julguem eu fazendo. Eu prefiro assim. Isso, pra mim, me soa melhor. Eu prefiro que as pessoas, elas julguem porque eu estou fazendo e não porque eu deixei de fazer. Certo? Eu vi essa frase e eu achei muito interessante, eu trouxe para vocês aqui. Nunca use a falta de motivação como desculpa. Nunca use a falta de motivação como desculpa. Na vida, muitas coisas têm que ser realizadas através do compromisso e não da motivação. Então, graças a Deus, eu consigo aqui dentro do meu Instagram me comunicar com muitas pessoas, né? Que inclusive me mandam um direct pra mim falando, poxa, Mila, eu tô meio desmotivada com a profissão, tô meio desmotivada e tal. E eu acho que tá na live, inclusive, essa pessoa. E eu falo o quê? Desculpa. Desculpa. Ah, mas é porque eu tô sem motivação. Desculpa. É desculpa. O que você pensar em falar aí pra não se motivar, você está dando desculpas. Você dá desculpas o tempo inteiro. Mas para você fazer o que tem que ser feito, você não precisa de desculpas. Você precisa de compromisso. Entendeu? Isso é muito importante. Isso vai mexer com você. Sua vida, ela começa onde a zona de conforto termina. Certo? Toda vez que você perceber que a sua vida, ela precisa se movimentar, saia da zona de conforto. Mexa. Tenha ação. Certo? Vocês estão me acompanhando? Pode mandar dúvidas se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, que a gente pode debater aqui. Mas tem de ver minha vida, resolve, sinto dor, você resolve. Um beijo, Ricardo. Ninha, um beijo também. A zona de conforto, ela é maravilhosa. Mas lá nada acontece. Então, se você tá na zona de conforto, não é lá que tá o sucesso. Porque lá nada acontece. Andra Caroline, maravilhosa. Você, meu amor. Vamos lá para as dicas de como sair da zona de conforto. Quem quer dicas para sair da zona de conforto, eu dei alguns insights ali, né? Mas vamos ver aí. Ô, Lu, um beijo. Lua Físio aí, vamos lá. A fisioterapia, ela tem que mexer, tem que ter ação, mover pra gente conseguir elevar essa profissão e deixar essa profissão top e a gente ser muito mais reconhecido. Eu preciso de fisioterapeutas comigo. Eu falo muito sobre isso aqui. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então a gente tem que elevar a fisioterapia pra gente conseguir ter um respaldo maior na fisioterapia. Graças a Deus a gente está conseguindo muito já o respeito das pessoas. Antigamente a gente não tinha nada de respeito, as pessoas não respeitavam nem a nossa opinião. Hoje a gente já consegue, mas ainda, essa é a minha opinião, eu acho muito pouco. Eu quero mais, eu quero que a fisioterapia ela seja mais respeitada, então eu preciso de muitos fisioterapeutas comigo, elevando a profissão para a gente conseguir chegar no nível aí
onde o que a gente fala, o martelo esteja batido, tá? Então, quero dar aqui uma boa noite especial, um beijo especial para todos os fisioterapeutas que estão aqui na live, tá? Dicas de como sair da zona de conforto, a gente já falou aqui sobre traçar os seus objetivos, colocar mapa, organizar o mapa, planejamento. Vocês têm planejamento? Me diz aí, quem é que tem planejamento do dia? Sabe tudo que vai fazer no dia? Alguém tem? Manda aí pra mim, pra eu saber como é que vocês estão assim em relação a planos e objetivos. Lu, Físio Barreto, me diz aí, você tem planejamento? Larinha, um beijo. Lara tem planejamento? Cissa tem porque a gente fez. Pinguinho de Ouro Baby, eu tenho, muito bem. A gente tem que ter planejamento pra gente conseguir nos mover. Ó, Paloma não tem planejamento. Paloma, hoje, depois que acabar a live, você vai sentar, certo? E quem não tem assim como Paloma, comecei a fazer depois da mentoria. Se Cissa não fizesse, se Cissa falasse que não, eu arrancava os cabelos dela agora. Depois da mentoria, Larinha disse que sim. Então, quem não tem um planejamento vai fazer o seguinte. Paloma, preste atenção, viu? Vai sentar. E vai colocar assim, objetivo. Coloca lá em cima, objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero montar o meu consultório. Não sei o que Paloma faz. Não tem aqui, mas assim, enfim. Coloca lá o seu objetivo. Quero montar um consultório. Quero que meu consultório fature uma média de 20 mil reais. Quero que meu consultório fature 100 mil reais. Coloque o seu objetivo, né? Anote aí seu objetivo. Coloque os caminhos que você precisa para alcançar esse objetivo, certo? Vou dar um exemplo. Se for um exemplo financeiro. Se você quer alcançar que o seu consultório ou você receba 20 mil reais do seu consultório, 100 mil reais, faça lá o planejamento. Eu preciso atender no mês tantas pessoas cobrando X. Esse é o seu objetivo. Depois você vai destrinchar para o que você tem hoje. O que é que eu tenho hoje? Eu tenho, sei lá, 3 pacientes. Eu vou falar, é físio também. Então pronto, Paloma. Então a gente tá bem aqui, porque a conversa fica fluida, né? De físio para físio fica mais fácil. Então vamos lá, Paloma. Minha físio, vamos nessa. Coloca lá seu objetivo principal, né? Um exemplo, faturar 20 mil reais. Vou dar um exemplo. E aí, qual é a sua realidade hoje? Eu tenho 3 pacientes, Mila. Poxa, cobro, vamos lá, 70 reais. 7, 14, 21. Eu só tenho 210 reais, né, por semana, não sei. Para eu chegar a 20 mil tá difícil. O que é que você precisa fazer? Eu preciso de X pacientes para chegar ali. O que é que a gente precisa fazer para aumentar esse número de pacientes? O que é que as pessoas que têm agenda cheia estão fazendo? Pesquisa o que é que essas pessoas estão fazendo. Entra na mentoria que eu vou ensinar como é que você vai fazer isso, certo? Então, na mentoria, inclusive, a gente ensina isso. A captar mais pacientes. Como é que você vai conseguir captar mais pacientes? Eu ensino isso na mentoria, né? Eu preciso de algumas coisas. Eu preciso divulgar mais meu trabalho, eu preciso... Porque, assim, às vezes, eu conheço, inclusive, alguns fisioterapeutas que fazem até muita coisa. Mas não faz da maneira que deve se fazer, não é a maneira que está se fazendo, inclusive. E às vezes se frustra, porque tenta e não consegue. Entendeu? Então, existe uma forma direcionada para chegar a esse valor. Então, você vai pegar, traçar o objetivo direitinho. Eu preciso, sei lá, de 100 pacientes no mês. Para conseguir 100 pacientes, o que é que a gente precisa? Precisa de mais divulgação, precisa de autoridade profissional, precisa se comunicar com mais pessoas, precisa estar em ambientes diferentes. Então, tem algumas chaves que a gente consegue destrancar e a gente consegue chegar a esse faturamento de 20 mil reais, certo? E o caminho, ele existe. Aprenda uma coisa, se tem alguém na sua profissão que ganha 100 mil, 200, 300 mil reais, o caminho já existe. Você não vai ter que caçar nada, não. Você que não está fazendo o que deve fazer,
para poder conseguir chegar a esses 100 mil. E é isso que me move. Eu falei isso para as meninas da minha mentoria. É isso que mexe comigo. Se existe um cara que eu conheço, esse fisioterapeuta, que ganha 100 mil, se eu não tô ganhando 100 mil, é porque eu não tô fazendo alguma coisa para chegar a esses 100 mil. Então, se você tá aí e tá questionando a sua conta bancária no final do mês, eu tô ganhando só isso aqui, tem Camila lá que tá ganhando tanto, que tá com a agenda cheia, a questão não tá em Camila, não. Alguma coisa está em você que você não está fazendo. Isso tem que ficar muito claro. Porque se isso não ficar claro, você não se move. Todo fisioterapeuta ganha R$2.000, então eu vou ganhar R$2.000 também. Você vai no efeito manada? Ou você vai atrás do que tá ganhando 100? Estão entendendo? Preciso melhorar muito, inclusive já quero ser da mentoria. Vamos junto, Lu! Te aguardo na mentoria. Ela que abriu minha cabeça. Eu vivia fazendo só o mesmo, exatamente. Se a gente faz as mesmas coisas todos os dias, a gente vai ter os mesmos resultados. O problema não tá na profissão. O problema tá na gente. Na falta do que a gente tem que fazer. Alguma coisa a gente não tá fazendo. Se tem alguém tendo sucesso, alguma coisa não está se fazendo. Os olhos, desculpa, Cissa. Eu pensei que era uma cabeça isso aqui. Ela que abriu meus olhos, bem isso. Certo? Então, sempre se questione. Sempre questione. Eu vou dar um exemplo aqui de Cissa. Cissa é um profissional que eu já falei isso pra ela várias vezes. Eu sou fã do trabalho dela. Eu sou muito fã do trabalho dela e eu sei que ela vai chegar em lugares que ela nunca nem imaginou. E ela sabe disso, porque eu já falei isso com ela algumas vezes. Mas o que era o problema de Cissa? Ela não fazia o que tinha que ser feito. E quando a pessoa não faz o que tem que ser feito, ela não chega no lugar que ela quer chegar. E o que acontece? Ela se frustra. Qual é a culpa? É da mentoria ou da fisioterapia. A culpa é de quê? Que ela mora no interior pequeno. Ela vai arranjar desculpas em várias coisas. E não é. Se tem um interior que tem 10 mil habitantes, você tem 10 mil pacientes para você. Porque a gente trabalha com uma profissão que todo mundo precisa. Então a gente não deve ficar se questionando porque o outro está indo. Você tem que questionar o que é que você não está fazendo. Por que você ainda está na zona de conforto? Por que você não se moveu ainda para sair dessa zona de conforto? Mas a clínica que eu trabalho, Camila, ela só paga R$3.000 por mês. O que é que você está fazendo para sair dessa clínica? Exatamente, Paloma. A gente coloca desculpas em tudo, obstáculos, e quem coloca é a gente. Quem coloca é a gente. E a gente tem que parar com isso. Tem que começar a enxergar. Se existe uma empresa que fatura 100 mil, por que a sua não está faturando? O que você precisa fazer? E se você parar para analisar aqui, esse tema é para todas as áreas. É para todas as áreas. Quando você vive em uma situação onde precisa... mas eu sei que precisa de divulgação. E por que não faz a divulgação? Porque eu não sei fazer. Desculpa. Eu também não sabia fazer live. A minha primeira live não foi igual como eu tô aqui conversando com vocês. Eu tava praticamente lendo, nervosa. Mostrando sempre uma plenitude. Clínica Carolina Dias. Carolzinha, um beijo especial. Gente, Carol, eu tô louca pra ir na sua clínica. Passar por aqueles procedimentos que você posta. Por favor, sigam aí a Clínica Carolina Dias, que é maravilhosa. Então é isso, a gente tem que começar a sair, né, da nossa zona de conforto, parar de dar desculpas, obstáculos, porque isso de fato vai fazer com que as suas desculpas se tornem frustrações. E se tornar frustrações, você vai culpar sempre a sua profissão,
a sua casa, seu ambiente de trabalho, você nunca vai ser o culpado. E, na verdade, o verdadeiro culpado é você. Porque você não saiu, se mexeu do lugar onde você está. Então, isso é o maior motivador. Saia da bolha. Mila, mas vem cá, é porque eu soube que todo fisioterapeuta ganha uma média de 3, 4 mil reais. É isso que eu escuto, tá? Algumas pessoas falam isso pra mim. Ganham uma média de 3 mil reais. Você ganha isso? Não. Eu não ganho isso. Então, se eu não ganho isso, é porque o caminho, ele já existe. Então, se o caminho já existe, você que tá aí parado. Você está na zona de conforto. Vocês estão conseguindo entender que o problema, a grande questão está no que da forma que a gente pensa? Porque a gente tenta trazer sempre algumas trilhões de desculpas para gerar alguns obstáculos, para gerar algumas pedras no caminho. Quem coloca as pedras é a gente. Ah, mas se eu fizer não sei o que, fulaninho vai falar não sei o que. Ó, quem falar de mim vai só ter o trabalho de falar de mim, porque eu vou continuar fazendo. Certo? Eu vou continuar fazendo, porque eu tenho sempre dois caminhos. Se para o meu sucesso eu preciso estar aqui fazendo uma live, eu vou fazer a live. Ah, mas fulaninho disse que a sua franja tá feia para fazer a live. Ele vai continuar falando. A minha franja vai continuar aqui e eu vou continuar fazendo a live. Não dá para ficar pensando no julgamento, nos pensamentos, exatamente, Paloma, nos pensamentos limitantes. Senão a gente não consegue chegar. Certo? Sinceridade das mudanças. Vai ter algumas coisas que vocês precisam fazer que vai gerar uma mudança, que vai gerar exatamente esse desconforto. Vai ter algumas coisas que vai precisar você fazer, sim. E essas mudanças geram uma situação complicada, hein, Cissa? Mudar dá trabalho. Aí você quer ter o sucesso, mas você não quer passar por esses degraus, né? Você não quer passar, você quer só ter o sucesso. Mas para chegar ao sucesso, você tem que passar por isso. Ó, Cissa me perguntando, Ricardo dizendo que eu sou linda, muito obrigada. Cissa me perguntando, a procrastinação ela vai sempre existir? Sim. Ela vai estar sempre ali, te mexendo para você não chegar no seu objetivo, para você não alcançar o seu sucesso. A procrastinação é uma pedra no caminho. Inclusive, a procrastinação é uma das pedras que eu citei, que você precisa escalar, porque ela é muito grande. Porque a procrastinação, ela te traz para a zona de conforto. Lembra dos caminhos? Zona de conforto e sucesso. A procrastinação, você vai para cá, ó. Para a zona de conforto. E o sucesso, você tem que tirar a procrastinação para conquistar. Então, a procrastinação, ela vai existir o tempo todo. Só que se você procrastinar sempre, você vai ficar muito bom em procrastinar. Se você sempre diminuir essa procrastinação, você vai sempre ser melhor em não procrastinar. Essa é a questão. Quando você faz muito uma coisa, você fica muito bom em uma coisa. Você, Cissa, que trabalha com terapia manual, eu tenho certeza que sua mão é muito boa, mais do que, por exemplo, um recém-formado. Por quê? Porque você já fez mais do que o recém-formado. Então, sua mão é muito boa porque você tem mais habilidade, porque você faz muito. Então, se você procrastina muito, você vai ficar muito bom em procrastinar. Agora, se você faz o contrário, não vou procrastinar, não vou procrastinar, não vou procrastinar, não vou procrastinar. Foco, foco, foco. O meu objetivo eu tenho que alcançar para conquistar isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Então, você deixa de procrastinar. É o meu caso. Eu não procrastino. E se eu procrastinar, eu procrastino coisas que são fúteis. Por exemplo, fazer as minhas unhas. Entende? Então, a gente tem que ficar muito bom em não procrastinar.
Porque aí não vai ter... Eu não consigo nem pensar nessa opção, inclusive. Procrastinar. Eu não consigo pensar nessa opção. Entende? Não, isso não vem na minha cabeça. Exatamente por conta disso. Porque eu já sou muito boa em não procrastinar. Inclusive, deixa eu contar pra vocês isso. O meu marido às vezes me pede pra eu procrastinar. Ô, amor, deixa pra fazer depois isso. Várias vezes meu marido fala isso. E eu falo, não, meu objetivo é muito grande. Meu objetivo é muito grande, eu preciso fazer isso aqui. Eu sou muito focada. Mas eu sou muito focada porque eu sou diferente? Não. É porque lá naquele momento que eu contei pra vocês aqui, eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu vi que se eu ficasse na zona de conforto, eu ia me afastar dos meus sonhos. Eu ia afastar dos meus objetivos. Certo? Pense sempre positivo. Tenha sempre um olhar positivo. Se a gente tiver pensamentos negativos para algumas coisas, a gente vai ter situações sempre negativas. Porque, por incrível que pareça, isso é muito real. A nossa cabeça, ela direciona muito, né? Nossa vida, ela direciona muito, tá? Desafie-se. Faça sempre algo diferente. Sempre busque fazer coisas diferentes. Sempre. Se você tem dificuldade de montar uma live, monta uma live amanhã. Ou então acaba a live aqui e faz uma live agora. A gente tem que se desafiar o tempo todo. E o que eu falo na minha mentoria, eu vou trazer para vocês aqui. Tudo depende de você. Se você hoje não tem sucesso na sua profissão, depende de você para mudar isso. Se você hoje tem sucesso na profissão, isso foi por conta de você. Porque você, em algum momento, você mudou. Tudo depende de você. Não adianta a gente vir aqui fazer uma live, contar, explicar um pouco sobre o assunto, fazer vocês mexerem um pouquinho aí no pensamento, se inscrever numa mentoria. Tudo depende de você. Onde você quer chegar? Quanto você quer mover essa energia para chegar nos seus sonhos? Tá? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela noite. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu acabei aqui o meu conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida? Sobre minha mentoria. Mentoria da Físio em outubro. Como ganhar autoridade profissional. Se você tá querendo aí sair da zona de conforto e ganhar autoridade profissional, a mentoria é de fato um lugar onde a gente consegue colocar você no trilho para você conseguir caminhar com um caminho mais curto, né? Patrícia, Razomila, muito obrigada. Franklin, Ricardo. Vocês têm alguma dúvida? Mandem para mim aí. Cissa, você quer entrar aqui na minha live para você falar como é que você mudou e parou de procrastinar, Cissa? Cadê Cissa? Vai ficar anotada para gravar? Claro que vai ficar gravada essa live. Cadê você, Cissa? Gratidão, minha filha linda, por compartilhar sua história e reforçar como não procrastinar. Obrigada. Cadê, Cissa? Aceite aí. Aê, muito boa noite! Não, você me pegou de surpresa. Claro, você já me conhece, meu amor. Gente, deixa eu apresentar para vocês. Essa é Cissa, minha aluna da mentoria. Ela chegou hoje na mentoria dizendo que ela era uma grande procrastinadora. Verdade. Gente do céu, essa mulher mudou minha vida. Vocês não têm noção. Antes da mentoria, ela já me dava uns puxão de orelha. Graças a Deus. Aí na mentoria a gente só puxou a orelha. Eu falo que foi Deus que colocou você no meu caminho, só pode. Oh. Gente, foi... A gente conseguiu trilhar e você tá conseguindo, né, Cissa? Sim. As pessoas já estão dando feedback lá pelo Instagram. Eu já tô conseguindo muito seguidor pelo Instagram. Tá vindo muita gente. Ela fica me mandando os prints, né? Sim. As pessoas já entram, já curtem o conteúdo que não tinha
Meu Instagram era uma coisa, depois da mentoria ele tá virando outra. Eu tô dando meus pulos, porque ela, né? Enfim, eu tô dando meus pulos para gravar os conteúdos, porque eu sempre tinha uma desculpa. Aqui em casa não posso, ou não tem luz, e enfim. Graças a Pois Deus é. tá dando certo. E aí, toda vez que Cissa, a gente mandava alguma coisa, eu falava, desculpa. Eu nem discutia, eu falava, desculpa sua. Desculpa sua. E a gente entrou em uma guerra, né? Mas a gente conseguiu. Ela sabe que eu amo. Sim, sim. Assim, gente, eu conheci Camila através dos stories do Alan. Eu me identifiquei muito com o nicho dela. De lá pra cá, daquele tanto de profissional que tinha nos stories dela, eu falei, não, vou começar a seguir essa mulher. Tem lógica. Ô, Camila, e assim, tá sendo muito gratificante. Quando eu gravo o vídeo e vejo o conteúdo que eu tô passando pra frente, eu me sinto orgulhosa de mim, sabe? É isso mesmo. É isso aí mesmo. A gente começa a ver a nossa mudança e como a gente cresce, né? E eu te falei isso já algumas vezes, né? Toda vez que você postar alguma coisa, se você fizer uma live, você nunca vai estar só, porque eu vou estar sempre com você. Porque eu Sim, sinto, eu tenho muito orgulho, porque para quem está aqui na live, Cissa, ela era carimbada, eu sou procrastinadora, né? E ela exato. conseguiu mudar muito. Meu caso é muito crônico, entendeu? Acho que tem uma crença muito pesada aqui e você conseguiu me tirar desse Dei buraco. umas porradas, mas Sim, é porrada com amor, né? sim, e eu vi falando pros colegas que me seguem no Instagram, entendeu? Acompanha, vai, gente, porque é igual você falou, você quer alavancar a fisioterapia, né? Quer que todo mundo te acompanhe. Eu não tenho esse olhar de concorrência, eu tenho um olhar que a gente precisa realmente se unir para a gente alavancar a nossa profissão. Sim, até isso a gente aprende também. É, porque às vezes a gente fica muito preocupado, não com concorrência, e a questão não é essa. A questão é que a gente tem que se unir mesmo e dar essa Sim, alavancada. sim, tem paciente para todo mundo. É muita gente. Gente, quantos habitantes tem no Brasil? Tem paciente para todo mundo. Tem paciente para todo mundo, para todas as áreas. Não tem por que a gente se matar, a gente tem que se unir mesmo, Ah, tá. né? O que aconteceu hoje? O cara que faz os cards para mim, né? Hum. Ele mandou lá no direct, mandou aqui no direct. Uai, você tá mais presente no Instagram? O que que tá acontecendo? Você tá de parabéns. Aí as pessoas Ele que faz começam os cards, a achar estranho, né? até ele que faz os cards ficou impressionado, entendeu? É porque, assim, quem não conhece Cissa, ela usava o Instagram dela, mas ela usava aleatório de qualquer jeito, né? E com a mentoria a gente direcionou como melhor passar esse conteúdo e qual é o grande objetivo. E, Cissa, tem muitos colegas da gente que faz várias postagens, mas é postagens aleatórias, né? Talvez copie uma coisa aqui, pegue uma coisa aqui, mas não tem um objetivo, né? E com a Não, mentoria a gente conseguiu fazer com que esse objetivo ficasse para cada um. E a mentoria a gente consegue, né, Cissa? Colocar o objetivo de cada um de forma separada, né? Cada um tem um nicho. sim. Cada um tem um nicho e cada um tem um objetivo, né? O meu Isso. você sabe qual é, né? E E torce eu por faço isso. questão de saber para poder direcionar melhor. E eu sei que isso é com o tempo, é constância, né? A gente Isso. então, assim, É, mas assim, é aquela coisa. Se a gente for muito bom em procrastinar, a gente vai parar em qualquer coisa. A gente tem que mudar essa chave exatamente para a gente continuar, porque o caminho ele é longo, então por isso que demora. O caminho da gente ter autoridade profissional, de ter sucesso, ele é longo. Demanda um tempo e demanda muita energia. A gente está aqui agora às 9h47, diz muito sobre isso, né? Eu poderia estar deitada assistindo um filme Netflix, né? No conforto, mas não é isso que leva a gente para o sucesso. A gente assistir um filme Netflix agora não vai fazer com que a gente chegue em algum lugar. Então a gente tem que estar aqui mesmo, batendo esse papo, discutindo
Exatamente que a gente sair da zona de conforto faz parte do caminho de quem quer o sucesso. Aham, aham. E assim, não era só o detalhe do Instagram, né? Você pega toda aquela questão, até a vestimenta. Essa mulher, gente, ela me... do cabelo aos pés, não tem lógica. A gente bota tudo, todos os pontos. Quer ter autoridade profissional? A gente fala sobre tudo. Cissa, obrigada, viu, por você aceitar aqui estar comigo nessa live. Quero Ai, que ai, você faça a sua para eu poder participar também. vamos sim, se Deus Quero que você me quiser. pegue de surpresa da próxima vez. Tá, tá bom, pode deixar. Beijo, meu Obrigada, amor. Boa Deus. noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Lu perguntou aqui, né, sobre como é que sai? Como é que sai agora? Tem um xizinho aí para você? Tem, mas eu vou sair. Se eu sair aqui, eu saio da live. Não, acho que não, menina. Aqui, já É, sei. tá. Aqui. Já fui. Aê! Ó, Lu me perguntou aqui sobre a mentoria. Quando abre as inscrições? Fica ligadinha aqui no Instagram, que acho que a semana que vem, se eu não me engano, tá no planejamento, na semana que vem a gente já vai abrir as inscrições, tá? Mas eu vou colocar tudo aqui no meu Instagram, todas as informações da mentoria, ela vai estar aqui no Instagram. A mentoria vai acontecer em outubro, então já já a gente começa a trazer a página, né, de inscrição, ela está sendo finalizada já, e aí a gente começa a nossa mentoria em outubro. Certo, Lu? Meus amores, uma boa noite. Net está travando, deixa a live salva. Vou deixar, Caio, a live salva. Essa mulher é diferente. Sou fã, eu também sou muito fã de Cissa. Vocês estão aí? Mandem alguma coisa para mim aí para saber se vocês estão ouvindo. Rafa Souza, um beijo. Tá filmando isso aí, Rafa? Meus amores, eu quero desejar boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Espero que eu tenha passado um pouco sobre como sair da zona de conforto, como foi que eu saí da zona de conforto, que vocês tenham, a partir de amanhã, posturas, posicionamentos que, de fato, façam com que vocês mudem a carreira de vocês, o caminho de vocês. Como eu falei, a zona de conforto realmente é o caminho oposto do sucesso. Então, se você está na zona de conforto, se estiver em um lugar confortável, se o seu caminho estiver muito bom, é porque você não está no caminho certo. Tá certo? Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui. Lu, já já você vai receber aí a página de inscrição, tá bom? E aí você, provavelmente, nas próximas lives, vai estar aqui também dividindo um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Espero te encontrar na live, na mentoria. Deus te abençoe. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Boa noite para vocês. E estou aqui aberta para vocês no direct. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estarei respondendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto da mentoria quanto fora da mentoria, estou à disposição para estar tirando qualquer dúvida de vocês sobre a área de fisioterapia. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite, uma excelente quinta. Obrigada, Cissa, por comparecer aqui à live. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Boa noite.